Vamos falar do Trump? Vamos sim, vamos sim. Isso porque nós tivemos ontem, pela primeira vez na história, um ex-presidente americano declarado culpado num processo criminal, decisão unânime do júri. E para a gente entender melhor essa situação e esse cenário, a gente conversa agora com o professor Manuel Nabais da Furriela, que é professor de Direito Internacional e reitor da FMU. Tudo bem, professor Furriela? Bom dia, obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Bom dia Nonato, bom dia aí aos ouvintes e telespectadores, o pessoal que acompanha também pelo YouTube. É isso, professor, essa condenação, o senhor entende que estava meio ali na conta, estava, como a gente fala no mercado financeiro, precificada para o Donald Trump, ainda que a gente não tenha uma sentença? Eu acho que precificada propriamente não estava. Ele apostou até o último momento em que não haveria condenação, até mesmo porque você tinha algumas nuances, né? Ele fez um acordo com a atriz pornô, ex-atriz pornô, com a qual ele estaria envolvido, né? Então ele fez um acordo, ele apostava que esse acordo iria prevalecer e afastar. Mas havia sim o risco por conta da contabilização ter sido feita de uma forma errática. Então ele tinha um risco de sofrer essa condenação, mas ela não era dada como certa, não. Então, o que os analistas, a equipe dele fez, foi se organizar, obviamente, para uma eventual condenação, mas não tratando como uma certeza. Tanto é verdade que os discursos anteriores, propriamente, à decisão que foi tomada, vão nessa linha. A gente vê que ele não construiu uma narrativa prévia a uma condenação certa. Perfeito. Rafael Tebas, a sua pergunta. Professor Furriela, bom dia para o senhor. Minha dúvida em relação agora à eleição nos Estados Unidos, acho que outros ouvintes podem ter também essa mesma dúvida, né? Ele poderá ser candidato, mas na sua análise, qual vai ser o impacto dessa condenação em relação à corrida eleitoral nos Estados Unidos? Bom, você tem duas análises principais aí para fazer sobre isso. A primeira é jurídica, porque veja só, né? Ele condenado como já está, e mesmo podendo interpor recursos, com certeza ele vai interpor, até porque isso joga lá para frente eventual pena que deverá ser cumprida. O que você tem aí é que, juridicamente, não há nada que possa ser feito para impedir que ele seja candidato. Não há, como aqui no Brasil, nós temos a lei da ficha limpa, nos Estados Unidos não há uma legislação nesse sentido. Então, a questão da candidatura dele está garantida. E aí você tem algumas pequenas discussões a respeito se ele poderia ou não tomar posse. De qualquer forma, a corrente majoritária, aí, a corrente principal, prevê que nada o impediria, já que nos Estados Unidos você tem uma lista taxativa muito clara de quem pode ou não pode assumir, de quem pode ou não pode ser candidato. Então, ele poderá ser candidato mesmo com a condenação e poderá assumir o poder. Vai ser algo exótico, algo estranho, mas é isso que vai acontecer. Agora, no âmbito político, né, na repercussão sobre eleitores e delegados, já que lá nos Estados Unidos a eleição é indireta, você vai ter que acompanhar, nós vamos todos ter que acompanhar um pouco mais. Mas provavelmente, aí a minha visão do que vai acontecer é de que ele tem uns 40%, ou até um pouco mais, dos eleitores fiéis a ele. Tanto é que ele está sempre à frente nas pesquisas e mesmo perdendo a última eleição teve muitos votos. Com esses, eu acho que não há muito o que se falar em efeitos, já que eles seguem um discurso muito bem construído de Donald Trump, que a gente sabe que é bom comunicador e construiu uma narrativa de perseguição judiciária por conta de seu candidato principal, de perseguição política. Para esse pessoal, isso se mantém, ele não perde. Agora, ele havia conquistado, aí que eu acho que é o ponto, alguns eleitores, um percentual não muito elevado, de eleitores do Joe Biden, do atual presidente, que não vive um bom momento em termos de popularidade, ela está bem baixa. Por conta desses votos que ele conseguiu, que são aqueles que vão para um lado ou para o outro, é que a gente tem que analisar os efeitos. De qualquer forma, mesmo que faça com que Joe Biden suba um pouco, eu não acredito que vai deixar de fazer com que Donald Trump seja aí um candidato muito forte e até mesmo aquele com mais chance de ser eleito. Eu acho que o efeito é residual, pelo menos neste momento. Ô professor, e alguns dos seus pares, alguns colegas do senhor que tratam dessas questões internacionais entendem também que é pouco provável
que o juiz determine a prisão do Donald Trump, não? Improvável, porque aí a gente já tem até mais solidez para fazer essa análise. Por quê? O sistema judicial nos Estados Unidos, ele funciona diferente do Brasil, ele é muito baseado em precedentes, que aqui a gente chama de jurisprudência, seria uma jurisprudência vinculante, ou seja, casos anteriores, né? Se faz sempre uma análise para julgar casos futuros, como se decidiu em casos anteriores, casos mais antigos. Lá funciona muito mais assim do que aqui. Aqui a gente tem tudo na lei, ou basicamente tudo na lei, então a gente tem um pouco mais de norte em relação à previsão legal. Lá, por conta de a gente ter casos anteriores que sejam próximos a esse, que a gente tem quase certeza que não vai ser preso. Por quê? Idade avançada, primeiro ponto. Segundo ponto, ele não cometeu um crime violento. Então é um crime, são acusações principalmente contábeis, de contabilização, de atribuição de onde foram feitos os gastos e de irregularidade em uso de recursos de campanha. Então não é violento. Isso afasta muitas vezes um juiz de determinar o cumprimento de uma pena em prisão. Além disso, como a pena máxima para esse tipo de caso é de 4 anos, e ele, também, outro fator importante, não tem condenações anteriores, aqui a gente chamaria no Brasil de réu primário, então você tem um conjunto de fatores que farão com que seja improvável. E um outro, que também não é tão mencionado, não é jurídico, mas faz todo sentido, é de que, caso ele saia vencedor na eleição, o juiz se sentirá desencorajado a determinar uma ordem de prisão, além de tudo que eu mencionei, compondo. Porque ele vai fazer uma análise de que houve uma opção do país em elegê-lo. Então, outro tipo de pena que não seja de prisão é a mais provável, convolando, sim, uma pena pecuniária, envolvendo valores, prestação de serviços comunitários. Eu acredito mais em algo nessa linha. Professor, uma outra dúvida que me veio aqui, a gente fala bastante no trânsito em julgado aqui no Brasil. No caso do Trump lá nos Estados Unidos, a eleição, há possibilidade do trânsito em julgado ocorrer antes da eleição ou esses recursos são mais extensos? Não há essa possibilidade. Apesar de elas terem um sistema muito mais célere, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem problemas sérios em relação à lentidão, a demora dos processos judiciais. Há um congestionamento na justiça brasileira. Lá é muito mais rápido, mas mesmo assim são casos complexos, questões complexas. Veja só que foram ouvidas 20 testemunhas só para esse caso, parecia algo que a gente analisaria só documentos e ouviria a atriz com a qual ele teve eventualmente envolvido. Não, teve muito mais do que isso. Então, há uma complexidade e os advogados dele vão trabalhar, inclusive, em tentar tornar ainda as questões mais discutíveis para colocar para frente. Então, é improvável. A sentença, veja só sai em 11 de julho, então a determinação propriamente da dosimetria da pena, condenado já está, o júri é soberano nesse tipo de caso, mas é o juiz que vai determinar a pena, e aí vem aí muitos recursos, você tem tanto para tribunal local, estadual, que seria o nosso equivalente aí ao Tribunal de Justiça, dos estados, só para a gente fazer um comparativo, e depois outros tantos até mesmo na Suprema Corte. Então é improvável que você tenha qualquer tipo de conclusão, trânsito em julgado, possibilidade de uma decisão terminativa ainda este ano. Professor, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu me lembro que o Rudolph Giuliani, o ex-prefeito de Nova York, ele era o advogado do Trump, E nesse cenário todo ele acabou morto politicamente, Se ele tinha alguma pretensão de voltar à cena política, isso foi por água abaixo, de um modo geral, a partir do momento que ele se aproximou lá do Trump. Não, professor, qual é a impressão que o senhor tem? É interessante, Veja só, é um fenômeno. O que levou o Trump a ser eleito é um fenômeno não só dele, ele se comunicou bem, ele construiu, a gente vai lembrar aí há 8 anos atrás, um pouquinho mais até, tem a época da campanha, era improvável que ele ia ser eleito, havia até, haviam piadas, memes sobre isso, e ele ganhou a eleição. Então, a gente tem que analisar qual é o momento. A gente vive um momento nos Estados Unidos e em outros países, acho que o Brasil também em certa medida, onde você teve os extremismo, você não tem espaço relevante, pelo menos no âmbito federal, para candidatos moderados. Não estou criticando, elogiando, é uma análise.
né, que eu estou fazendo aqui. Quem se aproxima de candidatos extremistas, dependendo em que colégio eleitoral, em que estado, que cidade, onde desenvolve, né, a sua atuação política, ou ele realmente tem mais chance de vencer, ou ele se desgasta. Nesse caso, houve desgaste, né? Então, no Brasil e fora, a gente percebe, inclusive, candidatos locais, às vezes querem se aproximar dos extremos e às vezes evitam, porque sabe que também tem um eleitor moderado. O caso do Rodolfo Giuliani é nesse sentido. Eu acho que essa aproximação dele não foi bem vista aonde ele desenvolve suas atividades políticas. Óbvio que ainda é um nome relevante, mas ele teve um desgaste, sim, por conta disso, e também por eleitores associarem não só a questões extremistas, né? A gente sabe que em certas regiões isso não necessariamente traz vitória eleitoral, mas também por conta de ser o advogado num caso, em ações judiciais bem controversas, né? Então você tem aí também um desgaste de imagem nesse sentido. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Jornalismo da Nova Brasil, muito esclarecedora para a gente ficar atento aí a esses cenários e agora é acompanhar a eleição, porque como o senhor destacou, já tem lá um capital político do Donald Trump que não muda, né? Eles vão certamente confirmar aquilo que o Trump falar a respeito desse julgamento e da própria sentença quando sair, mas certamente teremos uma eleição animada lá nos Estados Unidos mais uma vez, né, professor? Obrigado, viu? Sem dúvida, inclusive o Joe Biden, mesmo não tendo aí condições, eu acredito, de um grande revés a favor dele, não deixa de ser aí mais um argumento de campanha, não deixa de trazer um pouquinho de capital numa candidatura que está realmente com muitos problemas. Então, não deixa de ser boa notícia, mas vai ser uma disputa bem interessante e acirrada neste ano. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana ao senhor também, Manuel Nabais da Furriela, conversando conosco, é professor de Direito Internacional e também reitor da FMU.